com a belíssima música da Dulce Pontes, abrimos o Implacável de hoje. 10h25. Muitas vezes eu sou acusado de ditador, de inflexível, de agressivo. Mas, para provar a todos vocês que eu sei reconhecer o meu erro, eu tenho a dizer que José Manuel Matos. Custa-me muito dizer isso, mas vem lá do fundo do meu coração. José Manuel Matos, tenho que dar a minha mão à palmatória. No programa de ontem, você afirmou inúmeras vezes que no dia em que Portugal joga, a produção baixa violentamente. Como você tem razão, José Manuel Matos. A produção baixou tanto, que nós todos caímos de 4. José Manuel Matos, você tem razão. A produção cai muito mesmo. Olha, sabes qual é a mulher do ator? A mulher do ator é a Dora, linda. Há mais marés que marinheiros, há mais panelas que cozinheiros. Maria na missa, tudo com isso, Maria joelha e vai a missa. Há bichas e bichas por todo lado, há bichas que ficam com o lado entalado. Filho do peixe sabe nadar, filho da mãe põe-se a pagar. Mão Maria, xiça panico, mão Maria, aqui não fica. 2 ao burro e o burro no chão, 2 na cabeça. Olé! Olé! Nada corre bem, toda a gente mente. Quando corre mal, corre-nos a toda a gente. Nada corre bem, toda a gente mente. Quando corre mal, corre-nos a toda a gente. Nunca o nosso tema de abertura foi tão... Toninho Marques, dentro da sua sapiência, eu peço uma palavra tão... Toninho Marques, a sua produção caiu também. Eu não sei o que é que queres dizer. A parte deve estar a referir à parte dos cornos a toda a gente. Não. É isso que ele está a dizer. Quando tudo corre mal, não é? Cornos a toda a gente mente, não é? Pois é. Bom dia, Toninho. Bom dia. Você também está em estado de choque. Sua produção caiu. Eu hoje não estou em grandes condições. Não, é verdade. não. É verdade. Pois é. Mas bom dia para todos. Bom dia. Estamos aqui com uma alegria incomensurável. A nossa árvore de Natal, Paula Santos. Bom dia. Tomaras tu ter assim uma árvore de Natal. Bom dia. Não, eu dispenso. Uma árvore de Natal em pleno junho, não tem nada a ver. O Natal é quando o homem quer. Eu já ouvi dizer que tem gente que gosta de aparecer, né? Deve colocar uma melancia pendurada no pescoço. Agora, abacaxi é a primeira vez que eu vejo. Tá bem. Bom, olha, não tem nada a ver com isso, hein? Se vocês estão de mau humor, eu estou feliz, bem disposta, não é por um jogo. Não, você tá. A gente olha pra tua cara e vê que você tá feliz e bem disposta. Claro que sim. Tá. Estou mesmo. Olha, vi o jogo numa esplanada, apanhei um sol maravilhoso. Bom. O sol ontem estava queimando 4 vezes mais. Estava a queimar muito, por acaso. Era o sol e a bola. Eram 8 da noite e ainda queimava. Impressionante. É verdade. É verdade. Uma tarde fantástica. Eram 10 horas da noite e ainda queimava. Mas perdemos contra uma grande equipa, não é? É a Alemanha, não é uma equipa qualquer. Sim, mas jogamos mal. Jogamos mal. Também não tivemos o árbitro à altura. Podíamos perder contra uma grande equipa pelos mesmos números, mas sim, era ali uma sensação que nos jogamos mal, tivemos a sorte de ter um árbitro. Mas a sensação que fica é que só um minutinho. Neste momento as reflexões. Um abraço para os croatas que devem ter ficado contentes. Era croata, não era? O senhor. Sérvio. As reflexões da loira Paula Santos. Perdemos para uma equipe
É um grande país, não é? Porque se fosse um país pequeno, não é uma derrota. Mas é uma grande equipa. Eles jogam muito futebol e isso vê-se muito bem. Aliás, eu acho que a Alemanha vai ser uma das finalistas. Mas pronto, não interessa. À parte disso, eu acho que nós, e como disse o Filipe Scolari, que eu cada vez admiro mais esse senhor, deu força para toda a equipa portuguesa. Claro. E os próximos são para ganhar. O que ele disse? Deu força. Quem é o Filipe Scolari? Quem é o Filipe Scolari? Deu força para toda a equipa de Portugal e vê-se, nota-se mesmo que ele ainda sente como se estivesse deste lado. Portanto, tem um carinho especial. E hoje lá estaremos a torcer por ele. Mas é esse tipo de coisas que eu não entendo. O quê? Esse tipo de coisas. O quê? Quais? Por que tem que ser o ex-treinador da seleção lá, o brasileiro lá, esse aí, como é que chama? O senhor Filipe Scolari. Por que tem que ser ele a dar força? Não tem que ser ele, mas ele foi um dos que deu. E por que a força não sai de dentro de nós, antes, durante e mesmo agora, depois? Porque foi o que eu escrevi no meu Face. Eu também escrevo no meu Face. Ah, é? Eu peguei, eu falei assim, eu fico pensando assim, porra, se o cara escreve todos os dias no Face dele, conta. Né? O cara conta tudo da vida dele, eu vou começar a escrever coisas no meu Face também. Né? O cara conta que hoje o despertador tocou. Eu acho que mesmo quem não tem Face já sabe que tu escreveste no Face. Hoje o despertador tocou e eu abri os olhos. E ele pega logo, fez o despertador tocou e eu abri os olhos. Fui fazer um xixizinho, pingueu aqui e ele escreve tudo no Face. Ele ficou tudo no Face, tudo no Face. O número do carro, da carruagem do metro, tudo no Face. A mulher de vermelho que sentou do lado dele, ele põe tudo no Face. Bom, aí eu pensei assim, olha, se ele põe tudo no Face, por que eu também não posso pôr tudo no Face? Aí, claro que pra mim custa muito mais, porque eu não sou jornalista, né? Eu sou um nabo, eu sou um jornalista, não sei de nada, não entendo de futebol. Aí eu fiquei, desde a hora que terminou o jogo, até a hora que eu acabei de escrever a minha... Como é que eu posso chamar aquilo, meu querido? A tua crônica. Olha lá o Scolari, olha lá, é aquele ali o Scolari, né? Pois é. Mas eu não sei minha crônica. Porque é que tem que ser ele? Não tem que ser ele. Ninguém lhe pediu para ele dar o apoio. Ele é que, por iniciativa própria, quis deixar aquelas palavras. Mas muito bem-vindas. Deixa eu acabar de contar. Então eu resolvi escrever um edital, sabe? Uma crônica no meu Face, inspirado por alguém a quem eu admiro muito e entende muito de futebol. Mas entende muito mesmo. Aí eu escrevi aquelas coisas lá todas, sabe? Aí eu escrevi. Depois eram 2h da manhã, eu não conseguia dormir, de tão feliz que eu tava por ter conseguido escrever tudo aquilo que eu tinha escrito, sabe? Aí eu fiquei assim pensando, poxa, os rapazes foram lá. Que coxa. Os rapazes foram lá, né? Foi a última seleção a chegar no Brasil, né? Um país... Pois, quando já toda a gente estava a trabalhar, nós estávamos de férias. Estávamos nos Estados Unidos. Não é bem assim, não é bem assim. É mais ou menos por ser a última a chegar ao Brasil, não quer dizer que seja a última a trabalhar. Mas é mais ou menos. Antes de chegar ao Brasil, estava a trabalhar nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos, o mesmo clima, não é? Estava se preparando. Algumas paciências. Aí eu estava pensando, né? Aí tudo que eu estava pensando, eu coloquei lá no texto. Aliás, nem é um texto, é um pequeno testículo. Uma coisa pequenininha que eu escrevi, sabe? E eu convido todo mundo a ir lá no Face dar uma olhada. Mas principalmente na parte em que todo mundo fala do Pepe, né? Eu não entendo, gente. Vivem dizendo que o cara não tem cabeça, que é um acéfalo. Primeira vez que ele usa a cabeça, ele é expulso. Eu não consigo perceber isso. Acho que não foi a primeira vez que ele usou. Mas... Não, daquela forma foi. Não sei porque é que estão a castigá-lo tanto também, mas pronto. Não, é normal, né? Ele, como jogador profissional, ele tem que chegar e naquele jogador que está caído encostar a cabeça dele. É normal. Aliás, todo mundo faz isso. Não é? Aliás, até tem jogadores que beijam na boca. Tem jogadores que beijam na boca porque não pode dar assim um ron-ron. É só encostar. Fazer um ron-ron. Ele ia fazer um beijinho a esquimó, ele é que não deixou. É verdade. Agora, por que criticar o Pepe se o senhor João Vieira Pinto, em 2002, mandou um soco na barriga do árbitro depois de ser expulso e hoje é o diretor da Federação Portuguesa? Você vê os exemplos que nós temos nessa terra, né? Um cara que fez o que fez. Mas vamos hoje falar de futebol? Não, eu só estou falando da minha crônica, do meu pequeno testículo que eu escrevi. Um testículozinho pequenininho que está lá escrito. E confesso que o fiz em homenagem ao meu ídolo,
ao meu grande jornalista, né? A esse homem que entende de futebol, a esse homem que fala pelos quatro costados, essa fonte de inspiração, mas acima de tudo, esse pé gelado, porque o cara é pé frio. Matos, tu é pé frio. Sempre que você fala de futebol, acontece uma tragédia. É por isso que eu digo, não vamos falar de futebol. Ano retrasado, você falou de futebol nas 3 finais e levou nos 92 nas 3 finais. Vocês estão olhando um pro outro, mas vocês parem e prestem atenção no que eu estou a dizer. Toda vez que ele fala, acontece uma tragédia. Entendeu? Acontece nossa, que tesouro, sabe? Que tesouro. Acontece uma tragédia. Por isso, não é possível passarmos em branco e não falarmos de futebol. Agora, temos que dizer o seguinte: parem de criticar. Parem de criticar. Os títulos dos jornais hoje, vergonhosos. Não está aqui o melhor de todos. Não está aqui. Por que é que são vergonhosos? Diz lá. Porque assim, são títulos. Eu acho que às vezes uma derrota como a de ontem favorece a quem vive da desgraça. E como a nossa imprensa hoje, que é uma vergonha, a nossa imprensa é uma vergonha. Tá de cheiro. Os nossos jornalistas são do pior que existem. Estão todos comprometidos. Todos comprometidos. É impossível haver credibilidade quando os jornalistas viajam no mesmo avião da seleção. É impossível. Ninguém percebe isso. Então, é impossível haver credibilidade quando os jornalistas viajam nos mesmos aviões dos clubes. E ninguém fala nada. Estão todos comprometidos. Por quê? Porque tem medo de perder os empregos, tem medo de perder os favores. Esses gajos mesmo, que são iguaizinhos a mim. Eu também sou um gajo, tu és um gajo, ele é um gajo. Ela não, ela é uma leite. Entendeu? Obrigada. Essa turma é toda comprometida. Tem ali muita mama. Então não podem dizer as coisas como são. Não é? Eles são, na verdade, convidados. Grande parte deles vão todos no avião das equipas. Como é que podem ter liberdade? Como é que podem ter a vontade para meter o pau? Para dizer que está tudo errado, que a preparação foi toda errada, que foram jogar nos Estados Unidos poucos dias antes de começar o campeonato, que fizeram um show lá no estádio, abriram o treino à população. Bonito, foi bonito, mas o que rendeu? Tá aí o resultado. Eles podem dizer alguma coisa? Não podem. Se não, ficam lá, não voltam no avião. Vem a nado. Diz alguma coisa, José Márcio, pelo menos bom dia. Posso? Já acabaste? Diz bom dia. Não, diz lá, já acabaste? Ou ainda não acabei, vou dizer muito. Agora, então anda lá, força. Agora, o que eu acho é que assim, por pior que seja, ou melhor que seja, é a nossa seleção. E temos que estar com ela, pro bom e pro mal. Tivesse perdido de 8. Perdemos, vamos levantar a cabeça e vamos tentar. Houve um Mundial, que eu não sei agora com exatidão o ano, em que a Alemanha foi goleada no primeiro jogo. A Alemanha foi goleada no primeiro jogo, levou de 3 ou de 4 também. Isso já foi. E no mesmo campeonato, no mesmo 3 não, foi para aí 8. Já foi no tempo da 8 Nossa a 3. Senhora. Exatamente. Mas não interessa, faz parte. Para aí há 50 anos. Pois é, esse é o 20º Mundial. Nesse Mundial em que a Alemanha perdeu de 8 no primeiro jogo, ela foi campeã do mundo. Precisamente contra a equipa que tinha perdido por 8-3, salvo erro a Hungria. Agora, nós ontem assistimos realmente o espelho do que é e do que nós somos, não é? Vimos os alemães a jogarem bola. Para eles não havia calor, porque eles têm uma tecnologia muito moderna em que o seu uniforme é refrigerado, então eles não sentiam calor. O calor só ficou do lado português. Aliás, eu não sei se vocês perceberam que quando mudou o lado de campo, né, no segundo tempo, o sol também virou ao contrário. É tudo azar, não é? Tudo azar. Meu, os jogadores estão de rastos, cansados, pesados. Foram com eles para os Estados Unidos. Foram fazer 2 jogos. Pra quê? Pra acontecer o que aconteceu ontem?
O Fábio Coentrão numa esticada de perna. Acabou. O Hugo Almeida. Acabou. Vocês não sabem, agora falando sério mesmo, vocês não sabem o que é jogar naquele calor e naquela umidade. Principalmente para os atletas que atuam aqui na Europa. Aquilo é do pior. Aquilo é como ir ao inferno. Vocês não têm noção da agressão que aquilo é ao corpo daqueles jogadores. Mas alguém quer saber? Só quer saber de dizer que nós somos os piores, que somos uma vergonha, que fomos humilhados, que fomos destruídos. O jornal hoje, grande serviço, belo serviço. Mas o que é isso, belo serviço? Tem que parar com essa mania de transformar tudo em fado. Perdeu? Levantar. Domingo todo mundo junto, forte, torcendo. Acabar com essa papagaiada. Ai, ridículo. No segundo gol, muita gente que estava nos cafés, nas praias, foi tudo embora. Desistem. Ao terceiro foi verdade. No segundo. E outra coisa, eu tive que tirar o som da RTP. Pois. Porque eu não sei se vocês assistiram. Eu não sei se é um problema do meu televisor. Não é. É inacreditável que uma pessoa que esteja à frente de um microfone, de uma televisão estatal, no início do segundo tempo, afirme, diga, pronuncie a seguinte frase: era bom podermos puxar à frente para acabar logo. Onde é que nós estamos? Como é que eles podem movimentar a torcida em prol disso, dizendo essas coisas? Administrar o estrago? Ora, francamente, tem que mudar muita coisa aqui na maneira de ser. Muita coisa, a começar por cada um de nós. Parar com essa mania do fadinho particular, do sofridinho, do sofrimento. E parar também com a mania da megalomania. Porque nós vamos de bestas a bestiais e voltamos de bestiais a bestas, mas em 2 estalos. Não é? Temos o melhor do mundo. O melhor do mundo só funciona no meio dos melhores do mundo. Não é? Agora eu pergunto pra vocês. Quem nós? Vocês também. E vocês aí na fábrica, vocês no local de trabalho, vocês em todos os locais de trabalho que tenham que trabalhar em equipa. É aquilo que eu sempre digo. O trabalho é em equipa. Nós aqui somos 4. Eu sem vocês os 3 não sou nada. Vocês sem mim podem até ser alguma coisa. Eu sem vocês os 3 não consigo fazer o programa sozinho. É vero, nós também. E acham certo que a nossa imprensa que é podre, e não é de boa, é podre, a nossa imprensa está do pior, apenas fale de Cristiano Ronaldo. Eu continuo batendo na tecla. Mas quem é o jogador que entra em campo motivado? Quem é? Imagina, nós somos 4 sócios, sei lá, num restaurante, numa lavanderia. Diz aí um outro exemplo de alguma coisa. Num talho, numa pet shop, num sex shop, numa farmácia. E os clientes entram e só elogiam um de nós. Os outros é bosta, não serve pra porra nenhuma. É só um que é o bom. Tá dando sono na minha conversa, pô? Só um que é o bom. Aquele que é o bom, E os outros, o que são? Resto. Tratados como resto. Então, o que vocês querem? Né? O que vocês querem? Vocês querem o quê? Então tá aí o resultado. Né? Agora, vamos utilizar isso como algo para nos acordar. Porque às vezes uns bons tapinhas psicológicos, não é físico, psicológicos pra gente acordar, não é? São bons. Sim, é preciso. Mas a gente tá precisando de uns tapas já há muito tempo. Em todas as áreas, não é só no futebol, não. Porque nós não somos só derrotados pela Alemanha. O nosso maior inimigo chama-se nós mesmos. Nós é que somos o nosso maior inimigo. Eu sou o maior inimigo de mim mesmo. Você, Toninho, é o maior inimigo de si próprio. Você, coisa chata, tem que parar com essa mania de achar que tudo é belo e maravilhoso e que nós vamos ser campeões do mundo. Até podemos ser campeões do mundo. Até podemos. A gente não sabe. Ontem, a essa hora, ninguém esperava
que fôssemos levar 4 no bujão. Ninguém esperava. Ou esperava. 4 não. Até podia ser. Doeu. Porra, doeu pra cacete. Doeu muito, Paula Santos. Sabe? E teve uns lá que doeram demais porque o cara passou assim a bolinha, chuta pra dentro o alemão. Sabe? Agora, é o que eu digo. O pior de tudo não é o perder. O pior é perder sem luta, sem garra. Sabe? Sem luta, sem garra. E eu vejo nas outras seleções. Eu vi a Argentina jogar com o Messi, que é um jogadorzinho assim. Né? Mas, cara, ninguém fala só do Messi. Fala do eu não sei os nomes deles todos. Você que entende muito de futebol iguarim, não é isso? Fala do um, fala do outro, fala daquele. Opa, você vê a Itália. É o cara que dá os bufos lá na baliza, o bufão, né? É a equipa toda. Não tem um deus no meio da equipa, sabe? Você vê o Brasil, que não tá jogando porcaria nenhuma. Quero ver hoje. Eu quero ver hoje. Com aquele joguinho da abertura, não vai lá, não. Você vê a Holanda, todo mundo jogando com força em equipa. A gente só joga pro CR7, que é bom, é indiscutivelmente bom. Mas ele só é bom quando tem o Real Madrid com aquela qualidade toda de jogadores jogando pra ele. Aí o futebol dele aparece. Agora, vem pra realidade, não é? Vem pra realidade. E eu te pergunto, eu juro, eu não sabia, porque você entende de futebol, eu não. Eu não sabia, e queria que vocês me confirmassem se é realmente verdade, que a grande maioria dos jogadores da seleção portuguesa pertencem ao empresário Jorge Mendes. Isso é mito ou é fato mesmo? O que eu vi nos jornais é que é verdade. Mas também uma grande maioria dos jogadores portugueses estão com ele, portanto. Se queres tirar daí uma teoria da conspiração... Não. É só coincidência, né? Não sei. É só coincidência. Mas enfim, eu não quero mais falar de futebol. Sério? Não, mais 14 minutinhos. Já lá, mas eu não tô falando de futebol, eu tô falando de postura perante a vida, perante as derrotas. O que nós vimos ontem foi aquilo que acontece todos os dias. Nós todos os dias, de alguma forma, estamos perdendo o jogo das nossas vidas. Com a postura do coitadinho, com a postura do derrotado, com a postura do infeliz, com a postura do doentinho, com a postura do inho, sabe? Tadinho. Tadinho, coitadinho, pobrezinho, entendeu? Toda hora. A gente não perdeu o jogo ontem. Nós já entramos derrotados já desde o início. Enquanto não fizerem as coisas como devem ser, essas situações como a de ontem vão acontecer sempre. Agora, a culpa é do Pepe, que usou a cabeça? Também, mas a culpa é dos outros 22 jogadores e comissão técnica, não é? Enfim. É complicado, é difícil, mas não é impossível. É acreditar. Olha, e se perder, perdeu de novo, ok? Se perder, perdeu de novo, voltam mais cedo pra casa, começam as férias, porque o que aqueles jogadores precisam mesmo é de férias, descanso. Sabe? Estão esgotados, estão mortos. Estão como vocês aí do outro lado do meu ouvido que já não aguentam mais. Quer falar alguma coisa? Posso? Depende. Posso? Chegou a minha vez ou ainda queres continuar? Pode. Posso? Mas pronto. Pensa, por favor, pensa. Não, o que eu vou dizer é assim, antes de mais, muito bom dia, caros colegas, bom dia, de novo? Caros ouvintes, muito bom dia. É com muito gosto que inauguramos mais um Implacável nesta terça-feira. E para dizer o seguinte... Para que vocês percebam como é que a teoria, muitas vezes, do JP cai por base. Às vezes quando eu... Pronto, calma, eu deixei de falar. Essa expressão é minha. Eu deixei de falar. Essa expressão é minha. Eu, por vezes, assim de longe a longe, quando tento meter assim um minutinho de futebol como tema de conversa, soltam logo os cães, sou logo calado na hora, dizem logo que eu só sei falar de futebol. Vocês vejam o entusiasmo do JP hoje a falar de futebol, esteve quase... a primeira hora do Implacável toda, no monólogo, a falar, falou de tudo, de futebol, falou de lesões, falou de jogadores, falou de tática, falou de condição física, falou de condição física, falou de que se devia ter ido mais cedo para ou não, falou de outras seleções, deu o exemplo do Buffon que nem jogou na Argentina, deu uma série de exemplos, falou de futebol com uma alegria, com um entusiasmo. E agora pergunto-te eu,
Fico feliz por ver esse entusiasmo todo, mas porquê é que só hoje, depois da derrota de Portugal, é que estás assim tão entusiasmado? Porquê é que só hoje é que te lembraste de ter um monólogo monocórdico de 45... Não. Monólogo sim, monocórdico não. De 45 minutos, quase a primeira hora toda, a falar com tanto entusiasmo, tanta alegria, viu o sorriso, o brilhinho nos teus olhos. Porquê? Porquê tanta alegria agora? Porquê que não falaste de futebol dessa forma, noutras ocasiões? Matos. Porque eu continuo, deixa-me falar agora. Matos, Só um bocadinho. Essa sua pergunta, isso é uma pergunta, não é? Mas já concluí. Mas peraí, não fica sem nexo. Só uma coisa. Sim. Essa sua pergunta, eu vou deixar os ouvintes mais atentos responderem. Porque ao contrário, já convocar ouvintes. Ao contrário do que ouvintes que tu, quando falam de futebol, tu chamas de negrumes, chamas de tudo e mais alguma coisa. Os mas ouvintes aí é que falam de futebol problema. E que agora estás a convocar os ouvintes para falar de futebol. Agora, sabe por quê, Matos? Os ouvintes que queriam falar de futebol agora é que estás a convocar. Eu tinha certeza que você não tinha QI suficiente para entender a minha mensagem. Eu não falei de futebol, eu falei de postura. Eu não falei de futebol. É igual à que disseste aqui há 1 ano ou 2, quando o Benfica perdeu aquelas finais todas, que vieste com todo entusiasmo. Aliás, basta ver o teu Facebook ontem para ver o entusiasmo com que tu começaste a comentar. E eu continuo a preferir isto. Continuo a preferir falar antes, fazer a análise antes, com aquilo que temos, com os resultados que temos, porque depois... Antes dos jogos, antes das coisas acontecerem. Porque depois é fácil falar, depois é fácil encontrar culpados, depois é fácil dizer que a culpa foi do Pepe, foi do Bruno Alves, foi do Cristiano Ronaldo, é fácil falar dos jornalistas, é fácil falar do preparador físico, é fácil falar do agente de viagens que devia ter viajado mais cedo, é fácil falar de tudo. De viagem. É fácil falar de tudo. Depois é fácil... Essa postura que tu estás a ter é mais fácil, é mais simples, porque antes tentar compreender o que temos, o que existe. Toda a gente sabe que a seleção alemã é fortíssima e concordo com a Paula Santos, é uma das favoritas a ganhar o Mundial. Toda a gente sabe que Portugal ontem esteve mal, toda a gente sabe que o Pepe não esteve particularmente bem naquela intenção, mas acho que o árbitro foi rigoroso demais naquela situação. Acho que não podemos culpar o árbitro, mas claramente teve influência. A minha pergunta é, será que aquele lance com o João Pereira, se fosse com um defesa alemão, será que seria marcado? Você está a falar de futebol. Eu não falei de futebol. O defesa alemão que faz a falta sobre o Éder na segunda parte, aquilo é penalti ou não? Será que fosse ao contrário? Será que não seria? O árbitro prejudicou, mas estamos fartos de nos queixar dos árbitros. Não vamos culpar o árbitro. A seleção portuguesa esteve mal, mas jogou contra uma grande seleção. Nem tudo está perdido, vamos tentar recuperar para domingo, e isso é a análise que tem que se fazer. Agora, o que eu critico na tua postura, JP, é começar com as brincadeiras, o caímos de 4 e tudo bem, tens todo o direito. Agora, o falares de futebol com esse entusiasmo é que pode magoar todos aqueles que tu... Todos aqueles que tu mandaste calar quando tentaram falar de futebol. Mas eu não falei de futebol. Porque assim, isso é uma atitude cobarde. Desculpa que te diga. É cobarde. Porque assim, desculpa. A gente quando tem razão de uma coisa, não tem que pedir desculpa. Pronto, mas peço desculpa. Não. Só que você não tem razão nenhuma. Pronto, porque pra assim, variar. Porque vir cantar vitória quando achas que tens razão e então aí tens uma primeira hora só a falar de futebol e a vangloriar-te e a chamar a atenção para aquilo que escreveste no teu espécie de editorial no Facebook. A falar de futebol. Tudo isso que tu falaste. A falar de postura perante a derrota, agora, perante a vida. Vamos supor... Antes de difícil, mas nada está perdido. Vamos supor que Portugal realmente consegue ir longe neste Mundial. Sim. Será que nessa altura, quando estivermos aqui todos felizes, e o Brasil tem o azar de ser eliminado, que vai estar tão entusiasmado a dar tempo de antena ao futebol? Isso é que é condenável. Isso cabe a você, que gosta de falar das coisas antes. Isso cabe a você. Porque é o mais difícil. Que é antes que aconteça. O mais fácil foi isto que eu acabei de fazer. Falei de tudo. Mas você só faz o mais fácil. Foi isto, foi falar depois do que aconteceu, apontar culpados, tentar ver quem é que errou, tentar agora se calhar ver que devia ter, ontem até ali que deviam ter convocado o Josué e não só o Quaresma. Portanto, agora é fácil falar de tudo e mais alguma coisa. O que é certo é que tudo o que podia correr mal, correu mesmo mal. Tivemos 2 lesionados, tivemos um penalti que deixa muitas dúvidas marcados, tivemos um jogador como o Bruno Alves, que numa altura de decisão agiu mal, tivemos um Rui Patrício inseguro, tivemos um árbitro que não foi nada amigo de Portugal. Portanto, tudo correu mal naquela situação. Claro, o calor, a umidade. Tudo. Mas o calor e a umidade também era para a Alemanha. E tivemos uma super seleção como adversário. Pronto. Foi isso que aconteceu ontem. Agora, o que eu posso achar condenável na tua postura, JP, é que concordo que digas assim, não se fala de futebol no implacável. Pronto, tudo bem. És o pivô, como dizes muitas vezes, tens todo o direito de impor essas regras. Mas não faças depois, não trates as pessoas como burras, que é, depois quando te convém falas de futebol. E agora todos aqueles que quiseram vir falar de futebol,
como é que estarão? O que é que estarão a pensar? Posso responder? Podes. Eu vou responder. Eu acho que você está com um problema mental muito sério. Sim. Porque assim, você acha que o que eu disse foi agressivo, cometi algum erro de interpretação, fui abusivo no que disse? Não estás a perceber o que eu estou a dizer. Não, quem não percebeu muito bem que eu tu disse, tenhas falado de futebol, você porque disse que eu ia gosto responder. de falar. Mas agora, Eu não falei podes de futebol. escolher. Falaste de futebol, Jota. Não dês a volta. Depois, eu não falei de futebol. No fim transformaste isso que pode ser aplicado também na vida. Eu falei de postura. Mas falaste de futebol, Jota. As pessoas perceberam que falaste de futebol. E não podes, como pivô, já sei, mas não podes ser tão ditador a esse ponto. Posso, eu sou dizer, pivô. só falo de futebol quando eu quero, quando me convém, não é? O programa fazer o que quiser. O programa é meu, eu posso fazer o que eu mas não achas que é quiser. pouco coerente? Se eu quiser tirar a roupa e fazer o programa pelado, Mas, eu faço. O programa é implacável, não é o coerente. Exatamente. Não, é implacável não. O implacável é dar a oportunidade a toda a gente de expor as suas opiniões e de falar como querem, não é? Mas pronto, JP, fiquei feliz por teres 1 hora de um monólogo monocórdico a falar sobre futebol. Pronto, e já chamaste as pessoas para a atenção do teu editorial de Facebook. Pronto, quem puder pode ir ver lá o que o JP escreveu. Eu estava a esperar que o JP completasse a primeira hora. Mas pronto, mas ele deu uma palavra, foi. Sabe? Eu estava à espera que cumprisses. Mas... Toninho, você é um cara inteligente, você entendeu. Paula Santos, você fez um esforço sobrenatural, mas entendeu também. Muito bem, entendeu? JP. E de você... Continua assim. E você, eu não esperava outra coisa a não ser isso. Continua assim, pronto. Porque você não tem capacidade. Eu já te disse, e humildemente digo que eu aprendi, e espero continuar a aprender muito contigo na rádio. Mas sempre que achar que erraste e que estiveste mal, pronto, e as pessoas que nós admiramos muitas vezes também nos desiludem, eu vou continuar a apontar-te. E desta vez, eu estava mesmo à espera, fiquei calado a hora toda, fiquei a ouvir-te a falar, muitas coisas não concordei, mas fiquei a ouvir-te, respeitei todo o teu entusiasmo a falar sobre futebol e a dizer isto esteve mal, com esse sorriso na cara. Eu respeitei, mas acho errado. Não. Que depois, 2 para amanhã, que quando alguém de nós tente falar de futebol, que tu venhas tão dizendo, é por isso que eu não gosto de falar de futebol, porque as pessoas não compreendem e o futebol traz sempre ódios e... Traz. As coisas traz sempre ódios por pessoas obcecadas como você. Não sou obcecado, sabes? Entendeu? Que não torce. Sofre com um grau de frustração, com um complexo de inferioridade terrível, que é muito peculiar a pessoas como você. Não digas isso que é mentira. Ontem até, aliás... ontem você se sentiu grande. Ontem até, aliás, pela primeira vez estive a ver um jogo de futebol e ia fazendo comentários no Facebook, num post que coloquei. Dava tempo? E fui dava tempo? E fui trocando opiniões. Até te digo mais, dava tempo de fazer o jantar, dava tempo de arrumar a casa... E fui trocando, dava tempo de tudo. Fui trocando opiniões. O quarto gol só saiu a meio do segundo. Dava tempo de tudo. Era a Alemanha contra uma equipa de vermelho. Aliás, eu acho que aquela cor vermelha do uniforme também é amaldiçoada. Não sei porquê, mas não vou nem entrar por aí. Por quê? Não sei. Eu espero que troquem e joguem com o branquinho. Com o uniforme 2. Sabe? Agora a culpa é do uniforme. Muito fácil fazer tudo, é o uniforme, é isto, é a temperatura, é aquela substituição que devia ter sido feita àquele minuto. Não, mas é tudo isso e mais alguma coisa. Agora, esses politicamente corretos, esses comentários todos politicamente corretos, que tu tiveste ontem a pensar. Os teus não são politicamente corretos. Tiveste ontem todo a pensar o que é que eu vou escrever, amanhã vou dizer isto, amanhã vou abrir com Dulce Pontes para falar do fado, do fado português. Mas é o que você, deveria fazer. Vou usar a piadinha do caímos de 4. É o que você deveria fazer. É o que você deveria fazer. Todos vocês se prepararem para o programa. Você está ao contrário de você, a minha produção não caiu. Eu deito todos os dias, 2, 3 da manhã, porque eu estou estudando, eu estou preparando o programa do dia seguinte. Eu não estou no Face falando da vida alheia. Eu não estou no Face falando da minha vida. Hoje estou com a cueca cor vermelha que usei no batizado da filha do vizinho do meu primo. Tomar banho. A questão é que nós não podemos. Fazes-me lembrar aquelas pessoas que vão ao café quando o clube delas ganha, com um sorriso na cara, dar tanga a toda a gente, e quando o clube perde nem põe os pés no café. Nem aparecem. Isso não sei, eu não frequento café. É feio, pronto. Mas onde é que eu fui covarde, Matinho? Foste, JP, e desiludiu nessas... Gente,
Diga lá, agora falando sério, de tudo que eu falei, onde foi que eu errei? Eu quero a opinião do povo, porque a opinião do povo é a opinião de Deus. Jota. A sua opinião ela é viciada. Concordar com umas coisas, discordo de outras. A questão de base daqui é que não podes nos dias vir dizer que detestas falar de futebol e que é proibido falar de futebol no Implacável e na outra altura fizeste mesmo a primeira hora a falar de futebol com entusiasmo. Eu não tive a falar de futebol. Eu tive a falar de postura. Não, pode dar a volta a muita gente. Eu sei que você. Nem quero, não consigo. Não consigo, Márcio. Não consigo, porque é impossível dar a volta a quem vê o mundo como um zero. Sabe? O problema é esse. Sabe? O problema é esse. Agora, não é o fim do mundo, não vamos deixar a produção cair. Tá bem? Não vamos nos abater por causa disso. Vamos em frente, porque domingo tem mais. Domingo. Ontem foram os alemães, domingo são os americanos, não é isso? Vamos torcer para que tudo corra bem. Vamos mesmo, Jota? Vamos, Matos. Continua dizendo. Você está desesperado. Você não tem capacidade mental para contrapor tudo que eu disse. Não tem, Matos. E sabes que tenho. Não tenho, Matos. A questão não é essa. Eu não vou discutir. Não vai mesmo se você não tem capacidade. Não tem. Eu não vou discutir. Você é muito limitado. Muito limitado. Não comece com esse ataque. Não tem. Não é rasteiro. É alto. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Sabes muito bem que tenho você não tem capacidade. Não tem, Matos. Contrariar e provar para mais ver. Eu nem vou falar de imprensa, de jornalistas, nem vou falar disso do Cristiano Ronaldo. Você é comprometido, você não pode falar de imprensa. Não vou falar disso do Cristiano Ronaldo. Eu posso, você não pode. Tenho muitas opiniões sobre isso, mas nem vou falar. A minha questão de base aqui é que não foste coerente, mais uma vez. Não fui. E esse entusiasmo com que fizeste a primeira hora, com um certo gozo na tua cara. Mas, Matos, eu estou aqui, mas a minha função aqui é realmente ser incoerente, ser provocativo, ir contra a maré. Não, mas isso que eu estou aqui. Essa tua defesa, essa tua argumentação de não se fala de futebol no Implacável. E depois, quando te convém, fazes esta hora inteira a falar tudo. É que a Paula ia dizendo sim, ok, e eu e o António estivemos praticamente calados. Claro. De falar. Pronto. Você principalmente fica muito bem calado, mas você ontem falou pelos cotovelos. Para tu perceberes. Mas é assim que se deve ser. Agora, é fácil ouvir. É fácil ouvir falar agora. Não é? É fácil ouvir. É quase como. Não é assim que se deve ser. É quase como vires dizer que acertaste no Euromilhões e depois o Euromilhões sair. É assim que se deve ser todos os dias. É fácil ouvir dizer que acertaste na lotaria ou no Euromilhões depois dos números saírem e tu dizer os números que vão sair são este. Isso é fácil, mas pronto. Continua com a tua postura. Continuo. Provavelmente agradas a muita gente. E você continua com a tua. Claro. Entendeu? Bandeiras e não sei o quê. Sempre. Campeões do mundo, vamos ganhar. Mas não desisto. Tunga. E ficamos tristes e vamos recuperar para domingo. Sabe por que tunga? Sabe por que tunga? O problema não esteve no jogo de ontem. O problema já vem de muito tempo atrás. O problema já vem desde que o Scolari saiu da seleção. Não se trabalhou para tudo Scolari, isso. Porque também podíamos ir por aí. Eu sempre fui, ao contrário de muita gente, na altura que eu criticou, ainda critica, sempre defendi que o Scolari fez um bom trabalho e mexeu com muitas mentalidades em Portugal. Tá vendo? É por isso que eu não gosto de falar de futebol. Não, mas com você. Porque você está discutindo a qualidade do trabalho que o Scolari fez ou não. Mas tens que discutir também isso, tens que discutir a abertura que ele fez de mentalidade também. Tens que discutir tudo. Mas não é só quando te interessa. Mas o programa o programa é meu. Você não está satisfeito, você sai do programa, Matos. O programa é meu, Matos. Mas não é assim nessa teoria. O programa é meu. Não é. E temos duas outras pessoas que estão caladas porque você não deixa. Não, tu não deixaste ninguém falar na primeira hora. Pois é. Ponto final. Pois é. Eu estou a preparar as notícias, já estão para lá. Já acabou? Com a sua verborragia de sempre? Tu passaste uma hora toda, como tu dás a volta, passaste uma hora toda a dizer tudo e mais alguma coisa. Falaste de tudo mesmo. E agora eu é que perguntas-me se eu já parei. Mas onde é que está o erro de tudo que eu falei? Está em muitas coisas que tu falaste, não concordo. Eu sou um ignorante, mas eu queria ser culto como você. A minha questão de base é esta. Foste muito incoerente e essa alegria desmesurada com que fizeste a primeira hora, não... Matos... A minha alegria... Perdeste a argumentação. Perdeste a argumentação para daqui para a frente poderes vir com essa teoria de que não se deve falar de futebol. Matos,
Não é só quando convém, a minha alegria de hoje é igual a de ontem, vai ser igual a de amanhã. Sabe por quê? Porque eu sou profissional. Eu tô aqui cheio de dor de garganta, tô aqui cheio de catarro, tossindo que nem um porco, mas nem por isso eu deixo de estar aqui alegre. E muitas entendeu? Vezes, o problema é esse. Eu não me deixo abater. A minha produtividade, produtividade não cai em função do resultado de um jogo. Só isso, Matos. Essa que é a diferença. O que eu te digo, sabe? O que eu te digo sabe? É que, eu assim, sou um profissional. E eu sou um profissional. Não, você não é. Muitas vezes você não é. Não, você não é, Matos. Você vai me desculpar, não te desculpes agora com outros ataques. Agora não venhas com outros ataques. Eu sou um profissional ao ponto de muitas vezes estar aqui realmente mal, pior que tu estás, e não estar a lamentar-me a dizer que estou a trabalhar doente. Eu vou fazer um discurso triste. Não, mas achas que isso aqui é um implacável, Achas que eu, quando estou doente, venho para o ar dizer que estou doente e mesmo assim estou no programa? Achas que isso é bonito? Eu não fuja, Matos. Não, tu é que não fuja. Você diz que eu estou fazendo um comentário feliz da vida. Eu estou abrindo o programa com a mesma felicidade que eu abri ontem, que vou abrir o de amanhã. Não. Matos. Matos. Tu, quando se fala futebol, meu Deus, é um problema. Hoje conveio-te. Pronto, ficaste feliz. Não, Matos. Eu só quis provar para você que a produtividade realmente cai. Eu fico feliz por ti. Sabe? A produtividade cai em dias de jogos. Caiu ontem. E a produtividade caiu hoje. Basta olhar pra tua cara. Não, eu estou bem. Agora, foi triste porque, digamos assim, o pivô hoje. O pivô esteve hoje. Muito mal na primeira hora. Pois. Muito mal. Tive muito mal. Eu tive mal na primeira hora. Você tá mal todos os dias. Tá bem. Implacável. Sucesso em primeiro lugar. Muito bem, estamos de volta com o Implacável, com a certeza de que dias melhores virão. Vamos seguir em frente, temos comentários no Facebook. Temos. Quero só salientar duas coisinhas. Uma comigo, a outra com o Matos. Onde é que está? Tá aqui. Na próxima sexta-feira, nós vamos oferecer mais um fim de semana no Algarve para 2 pessoas num hotel de 4 estrelas em regime de alojamento e pequeno almoço. Por que olhas para mim? Já nem me deixaste chamado dizer. APA, não é? APA. E o TI, sabes o que é o TI? TI tudo incluído. Muito bem. E o PC? PC é o computador lá de casa, né? Completo. É o personal computer. Um fim de semana no Algarve para 2 pessoas na próxima sexta-feira. Por isso, fiquem atentos ao programa de sexta-feira, porque vamos oferecer mais um fim de semana num fantástico hotel no Algarve para 2 pessoas. Quem oferece? É o Implacável e quem mais? A Lopes Viagens e a Easy Booking. Beijinho para a Dona Mimosa e para o Sr. Lopes. Dona Mimosa? Que é isso? Da Lopes Viagens. Já começou. Já andaste a rondar. Já foste lá da graxa para ganhar desconto. Não. Rapaz, mas é uma vergonha. Já andaste a sondar. Eu só peço uns chocolatinhos, não vou mais longe, não é? Tu é logo às viagens. Mas afinal, pediu ou não pediu? Segundo tu dizes, pedi, mas eu não me lembro. Segundo o que eu digo, e depois você assume. Tu estiveste com o ouvinte em causa num jantar. Portanto, tu disseste que o ouvinte falou que eu pedi, que eu andei a pedir. Eu não me lembro, por acaso. Matos, eu tomei a decisão. Eu já estou farto de te ouvir, não vou mais discutir com você. O que é que você quer dizer? Diz. O que eu quero dizer é em relação à próxima segunda-feira. Você que gosta de São João, de tradição, e há muita gente também que fala de que a tradição já não é o que era. Antigamente é que se vivia o São João, era outra alegria, outra folia mais popular. Pois vamos ter cá no Implacável. Quando? Na próxima segunda-feira, o Dr. Gonçalves Guimarães, que é do Solar Condes Rezende, conhece a tradição em Gaia como diria ninguém. Vai-nos falar do que era realmente a tradição do São João em Vila Nova de Gaia. Portanto, esteja atento e vamos recordar esses tempos passados em que íamos todos para o São João. Realmente já não é, saímos. Ainda vou para as fronteiras. Já não é comer uma sardinha. Da noite? Sim, mas aquela coisa de fazer o percurso pela Avenida dos Aliados, da Avenida da Boa Vista até. Exato. Mas sabes que eu agora, para fazer esse percurso, só se for a correr. Andar a pé não tem piada. Ainda havia os carrinhos de choque na Rotunda da Boa Vista. Eu lembro-me disso. Havia isso tudo. Portanto, vamos recordar o São João. É na próxima segunda-feira. Vamos ter cá como convidado o Dr. Gonçalves Guimarães. Que pena. Sim, não vou estar cá para recordar. Mas ouves o programa. Vou ouvir. Ouves o programa. É na próxima segunda. Pois na net. Claro. Vamos agora aos comentários? Vamos a eles. Estou ávido.
Também. Estás ávido? Estou. Ora, muito bem. Falam de futebol, gosta muito. Começando pela Paula Almeida, que diz: JP, ironia hoje não. Mas depois acrescenta aqui. Mas depois mais à frente diz, onde é que está? JP, retiro o que disse, estás com 140% de razão. Podia ser 130. Não é como o Cristiano Ronaldo, também não estava 150, a 120%. 140. Como é o nome do ouvinte? Paula Almeida. É Sodona Paula Almeida. Paula, eu continuo dizendo uma coisa que às vezes eu digo aqui. Às vezes ter razão não é vantagem nenhuma, mas agradeço as suas palavras. Horácio Souza, o Pepe tadinho anda danado, vive na miséria, como tal sente-se furioso e descarrega a raiva no seu semelhante. Foi expulso, bem expulso, descarrega frustrações em si mesmo e não nos outros. O comentário do Horácio, um abraço. Francisco Cunha, olá amigos da Placar, o mal dos portugueses é culpar os árbitros. Eu tinha um treinador de futebol, ele sempre nos dizia: vocês têm uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, somos todos iguais, não há que ter medo. E eu acho que a nossa seleção jogou com medo deles. Enfim. Graça Maria Beleza concorda 100% com o Pepe. Em vez de humilharmos a nossa seleção, o PP. Aqui está Pepe. Pronto, com o JPP, em vez de humilharmos a nossa seleção, temos é que os apoiar. Quem nunca teve um dia mau, pensem no Euro. A Grécia perdeu o primeiro jogo e foi campeã, e mais a Alemanha, quantas vezes já foi campeã do mundo? E nós? Enfim, o português continua sempre com a mesma mentalidade. Correu mal, sim. Jogamos mal, sim. Mas ainda não terminou. Sou da minha seleção, ela ganhando ou perdendo. Certo. E no Euro 2004 perdemos com a Grécia e chegamos à final. Sim, só uma correção. E perdemos também com a Alemanha no início do, penso que foi em 2012, e também chegámos longe. A Grécia não perdeu o primeiro jogo e foi campeã do Euro. A Grécia ganhou o primeiro jogo. Precisamente este Euro 2004. Sim, mas ao ouvinte escreveu que a Grécia perdeu Portugal é que perdeu o primeiro jogo, não é? O Paulo João diz: bom dia pessoal. Oi Matos, perdeste o Pio, só o Brazuca é que fala. Não, Paulo, é tão raro ouvirmos o Jota, aliás, quase um exclusivo ouvirmos o JP falar de futebol, que eu deixei-o ir por lá fora falar de futebol com tanto entusiasmo. Eu deixei-o sem o interromper, com tanto entusiasmo. Dei-lhe a oportunidade. Dei-lhe a oportunidade. Ele fez-te o favorzinho. Dele falar e falar. Obrigado. Futebol, algo que ele detesta que se fala do implacável. Estás a ver? Ele é teu amigo. Ele é teu amigo. Eu volto a dizer que eu não falei de futebol. Eu falei de postura perante as coisas. Falaste sempre com a postura mais fácil que se tem. Eu não estou mais a fim de discutir contigo. Eu já não aguento nem ouvir tua voz. Nem eu contigo. A postura mais fácil que é depois de acontecer é que é bom falar. Não está satisfeito? Passa porque está tudo bem. Bom vai falar. Embora. O Filipe Coelho diz: JVP, bom dia. Por isso, ainda hoje escrevi o seguinte: às pessoas que pensam que por ter o melhor do mundo se tem de ganhar sempre. Assim o Brasil na altura do Pelé ganhava sempre, a Argentina no tempo do Maradona ganhava sempre, a Holanda do Cruyff. O mal da seleção é passarem a bola ao Ronaldo e ele que se desenrasque. Foi uma falta de atitude total. Lena Ribeiro, bom dia. Numa coisa concordo com o JP. Sim, o CR7 é o melhor do mundo, mas não conquistou esse título sozinho. Foi sim com a ajuda dos companheiros, quer a nível do clube, que representa, quer a nível da seleção, e concordo, ele não é o único da equipa da seleção, são 23, cada um com seu valor. Agora é assim, foi difícil ver a seleção sem garra, sem determinação, sem vontade, e quando assim é, o resultado não podia ser outro. Por isso tem que mudar e jogar, darem o litro dentro das 4 linhas. Eu, como adepta, apenas peço isso. Quanto ao Pepe, sem dúvida, a atitude é lamentável, vindo de um profissional de futebol que causou dano à restante equipa. Com isto dito, tenham um excelente dia. Beijos. Sim, só em relação àquele exemplo de que deu, das várias seleções, com Pelé, Brasil com Pelé, Argentina com Maradona, é um facto que não ganhavam sempre, mas ganhavam mais vezes. Ganhavam muitas mais vezes. E não nos vamos esquecer, realmente é assim, Cristiano Ronaldo não é o único na seleção. E é um facto que ele não está em forma. Ele está, apesar de dizerem que ele está bem fisicamente, não é o Cristiano Ronaldo que todos conhecemos. E eu lembro só, porque pode custar a muita gente, mas eu lembro só o play-off com a Suécia, e se calhar muito à custa, é à custa desse play-off que estamos nesta fase mundial, que Cristiano Ronaldo levou
praticamente a equipa às costas e fez 2 exibições de luxo. Portanto, nem 8, nem 80, nem considerar realmente que a seleção é só Cristiano Ronaldo, mas também quase querer considerar que o Cristiano Ronaldo é um normal, que não é melhor que os outros, também acho um exagero. Mais uma voltinha. Pronto, mas estamos a comentar o que as pessoas fazem. Mas eu também não concordo com o levar sempre a equipa em braços. Eu acho que tem que se ter uma certa justiça e uma certa coerência, quer em relação à equipa, quer em relação aos jogadores. Se o jogador está bem, elogia-se. Se está mal, não se finge de conta que fez o melhor e que continuamos para a frente. Correto, mas concordas ou não? Para corrigir o erro, é preciso admiti-lo e reconhecê-lo. Pronto, mas, por exemplo, em relação ao play-off, o exemplo que eu dei com a Suécia, concordas ou não que o Cristiano Ronaldo levou nas duas mãos, foi o melhor de todos? E é lá, à custa dele que estamos lá. Mas pronto, sei. Só uma coisinha em abono da verdade. O Cristiano Ronaldo, quando recebeu o prêmio, dedicou o prêmio a todos os companheiros de equipe. Sim. Olha, e hoje o filhote dele faz anos. Beijinhos para o Júnior. O Ronaldo Júnior? Elizabeth Celas, bom dia aos 4. JPP, já te admirava muito. Depois de te ouvir, fiquei a amar-te. Obrigada por seres assim. Beijinho. Anabela Oliveira, bom dia, implacáveis. Eu concordo com o JPP. Uma equipa não é só um jogador, são mais, mas temos de aprender com os nossos erros. Tem de se levantar a cabeça, ir em frente. Resulta mesmo. E é isso que nos dá força para continuar a lutar. Beijos para todos. Força Portugal. Que alegria. Teresa Goretti Lagoa, bom dia. Matos, desculpa a minha franqueza, mas aproveito para aprender alguma coisa com o JP. Aprendo pouco, por exemplo, a não ser coerente, isso não me interessa. Tudo o que ele fala é fácil de se falar depois de acontecer. Volto a dizer. Mas pronto, eu fico feliz que vocês manifestem e que sejam francos acima de tudo. Sérgio Gomes, bom dia. Então, Matos, ontem perdemos, mas também não vi o jogo. Tanta coisa e não ligaste para o meu patrão. Não és implacável. Sérgio queria que ligasse. Mas também não mandou o número, Sérgio, em bom da verdade, diga-se também, mas pronto. Mónica Silva, bom dia, implacáveis. Apesar da derrota, estou com Portugal. Todos sabemos que tudo correu mal, mas ainda temos tempo para virar o jogo, mudar a página, erguer a cabeça e seguir em frente. Só fico triste com uma coisa, e não é o resultado, é pela atitude de muitos portugueses que só sabem criticar sempre que perdemos. Se tivéssemos ganho, já éramos os maiores. Fico triste com a falta de sentido de pátria. Beijos a todos, beijos a todos e love Portugal. Assim, tem um coraçãozinho, assim. Tem um coração. Tem toda a razão. Esse comentário está cobertíssimo de razão, na minha ignorante opinião. Mais. Já leste, entretanto, a mensagem do Paulo João? Eu? Sim. Matos já dava tempo para estudares e para ligares ao patrão e tudo isso. Mas ele leu em off. Eu li em off, eu tô. Foi em off? Mas lê. Vocês estão tão perdidos. Ô, gente, vamos acordar, gente. Olha lá, lê que o Jota quer que leias essa. Ô, Matos, te controla, Matos. Eu não quero que leia essa, eu quero que ele fique atento. Eu li isso em off. Matos, Paulo João. Te controla, Matos. Anda lá, lê. Paulo João, Matos dava tempo para ligares para o patrão da outra e dava tempo para estudares o que é um clitóris. Grande JP. Era do outro. Do outro, era um ouvinte. Aliás, ele mas o que está escrito é da outra. Mónica Souza, mas o JPP falou bonito, está certíssimo. Muito. O que ele disse já eu e mais algumas pessoas disseram, e não é só agora, José Matos. Tá bem. Joel Salgueiral, os 4 deveu-se a um anormal brasileiro chamado Pepe. Acho que um abraço para o Pepe. A culpa não foi. Não esteve bem, provavelmente em muitos campeonatos não seria expulso, provavelmente na outra seleção não seria expulso, mas pronto. Esteve tudo mal. Vamos corrigir aqui a informação do ouvinte. Os 4, como é que ele disse? 4-0. Deveu-se a um anormal brasileiro chamado Pepe. Mais os anormais portugueses que completam a seleção, mais os anormais que torcem e só apontam quando acontece o que acontece, que tá cheio por aí de anormais que só falam antes, sabe? Tá cheio de aí anormais que falam antes, que cantam vitória, que somos os maiores, que vamos lá, que vamos conseguir, e no dia seguinte esses anormais vêm trabalhar com cara de bunda
sabe? Como se fosse tudo o fim do mundo. Estão tristes, desesperados, com a produção embaixo. Esses é que são os verdadeiros anormais. Outro ponto de coerência. Tu não podes falar que os jornalistas são todos feitos com a seleção, que viajam todos juntos. Não posso? Eu posso. E depois eu posso e falo. Ao contrário de você e do Toninho também, que tem que seguir a ética do sindicato ao qual vocês pertencem. Eu não tenho rabo preso. Me mandem embora, me demitam. Mas não me venha dizer... Não me venha dizer que eu falo. Falo porque eu sei que eu tô falando. Eu conheço os meandros, eu conheço tudo por trás. Com entusiasmo incrível para falar de futebol. Estou com entusiasmo. Deixa-me só dizer isto. Sabe por quê? Eu estou com entusiasmo todos os dias para fazer o programa. Deixa-me só dizer isto. Do futebol, não. É raro. E depois, ao mesmo tempo que dizes isso, vis criticar os jornais porque desancam na seleção, que têm títulos a dizer que está tudo mal. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Os jornais falam mal da seleção porque está muita coisa a falhar na seleção e tu achas que isso não é bom? Ou só dizem bem da seleção? Qual é Matos, vamos ouvir os comentários. Eu não aguento mais de ouvir. Pois não. Você não diz uma pra caixa. Vai, por favor. Eu já falei, eu não quero mais discutir contigo. Matos, eu preciso de uma pessoa no programa que consiga discutir comigo de igual para igual. Que basófia. Você é peso pluma. Eu sou peso pesado. É muito pesado às vezes. Mário Correia, bom dia, Implacáveis. Ouço o programa há muito tempo e acho que pela primeira vez estou 100% de acordo com o Matos e desiludido com o JPP. Não pelas opiniões que deu, que são válidas, como quaisquer outras, embora eu não concorde, mas sim pelo entusiasmo extra que aplicou, quer na abertura, quer no decorrer da primeira hora, que claramente não foi só um entusiasmo profissional, como ele disse. Sinto muito que tenha esse sentimento por uma equipa que representa um país que, mal ou bem, também lhe devia dizer algo, seja por nascença ou por afinidade. Força Portugal, estou convencido que vamos conseguir passar à próxima fase. Vá lá, alguém percebeu. Você acha que você é o único? Existem muitas pessoas com duas orelhas que não sabem para que elas funcionam. Ou você acha que é o único? Tu és o pior, tu não aceitas mesmo a crítica. Não, eu aceito, tanto aceito que eu ouço e ela foi lida. Agora, o que é que eu posso fazer? Há pessoas, mas quantas pessoas vocês conhecem na vida de vocês que você fala e ela não entende? E não diz nada. Entra, não é? E eu a ti. Íamos para o telefone. Se quiser, pode ligar. Eu também estou cheio de mensagens aqui. 37708. Não, mas vai lá. Só para completar no Facebook. Maria José Rodrigues diz bom dia a todos. Bom dia, Maria. Felícia Preda. Quem? Preda. Preda. Não é Preda? Preda. Jota, hoje sou eu que te digo. Sou tua fã. Beijão. Eu também sou teu fã. Delícia. Que muito bem. Continuando, Sara Pereira. Olha os olhinhos a brilhar. Faz um intervalo. Quando lês mostrar o olho que não brilha. Eu já fiz um intervalo. Quando leres uma mensagem da Felícia, tens que parar e para observar o JP todo feliz, aquele olhinho a brilhar. Pois, Marcos. Você só fica feliz com mensagens de anciãs. De quê? Anciãs. Quem é assim? É a mulher do ancião. Tá bem. Vai ver no dicionário que é uma anciã. Que forçadinho. Sara Pereira, Matos, excelente profissional, sabe do que fala, não fala em vão, temos que ser coerentes e não apoiar só quando se ganha. E já agora, não sou uma fã do Cristiano Ronaldo, mas a verdade tem que ser dita, ele é o melhor do mundo, mas não consegue fazer tudo sozinho. Não fez nada ontem e daí? Fez um apuramento. Se não fosse ele a agarrar o jogo e a puxar pela equipa, não estaríamos lá. Por isso são todos bons, pois são uma equipa. Força Portugal, imenso orgulho em ser portuguesa. Muito bem, na derrota e na vitória. Né? Beijinhos, Sara. Beijinhos. Acabou? Acabou. Vamos lá então, tem aqui toneladas de mensagens. E nem demos o tema hoje, qual é o tema? Matos, tu tá muito bem, 11h41, você ainda tá perguntando o tema. Vamos dar a chance a alguém de falar no telefone. Vamos, olá, bom dia. Bom dia. Quem fala? José Silva. José, diga lá. Joaquim? José, desculpa. É o seguinte, eu estou de acordo com o JP, mas também não tirando a razão ao Matos. Porque assim, o JP em parte tem razão. Eu detesto futebol. Não suporto. Nunca vejo futebol, mas a nossa seleção, ontem, a nossa empresa deu-nos essas 2 horas, acho que ficamos até mais tarde. Eu deixei de ver o jogo. Mas estamos com alguma dificuldade em ouvi-los. O JP tem razão. José. O irmão Durinha não acaba a primavera. Ele não é. José, está me a ouvir? Sim, estou. Você está a falar em mãos livres?
Hein? Está a falar em mãos livres, hein? Auricular. Não estou falando com o auricular. Bom, é que a ligação a gente não tá entendendo muita coisa que você diz, mas continua, vamos lá ver se melhorou agora. Ok. Porque o que estava a dizer, por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Claro. Certo. Não é? E perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Portanto, a gente só baixa os braços quando morrermos mesmo. Certo? Claro, é acreditar sempre. Certíssimo. A gente só baixa os braços quando somos derrotados. Enquanto tivermos força nas pernas, há que levantar. Claro. Mas é preciso haver essa motivação, não é? Para levantar e para correr. Sim, e eles são homens. Atenção que vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado agora. A própria, não é só a parte física, a própria motivação, o próprio trabalho psicológico vai ser mais importante que o físico. Hoje há gestão de folga. Pois, mas eu acho E ontem também estava. Eu acho que o JP não falou mal. Mas também não tiraram a razão também ao Matos. Falou toda a gente bem, não é? Toda a gente aqui fala bem. Obrigado, amigão. Um abraço. Um abraço, Boa José. semana. Beijinhos, José. Muito bem. Que mais? Pastelaria Mouras. Vai. Agora começou, vai. Bom dia a todos. Matos, só tenho pena que o Paulo Bento não te conheça. Percebes tanto futebol que ele contratava-te logo para roupeiro. Eu também acho que a pastelaria devia se dedicar mais aos pastéis, porque para já o roupeiro é uma profissão muito digna na seleção e também, se é um trabalho de equipa, também tem a cota parte na responsabilidade dos êxitos. E depois não sei o que é que falei assim de tão errado que... Não, você nunca falou nada errado. Pronto, em termos de futebol, não sei o que é que falei assim de tão errado. Um abraço para a pastelaria. Você é sócio proprietário da verdade. A verdade está sempre do seu lado. Não vais por aí. Sou totalmente da sua opinião, uma equipa... Sou totalmente da tua opinião. Só uma equipa. Então, se ele é o cara, onde estava? Deve estar se referindo ao Cristiano Ronaldo. JP tens toda a razão, é o José. Já disse que não me adianta nada ter razão. Bom dia, não gosto do tema futebol, mas adoro a minha seleção. Perdendo ou ganhando é o que temos. Muito bem. Criticar é fácil, estar em campo não é. Jota, estou contigo. Não tirava nenhuma palavra. Pronto, eu só lembro que não fui eu que trouxe o tema futebol e seleção jovem implacável. Atenção. Eu também não trouxe seleção e futebol. Atenção. O tema que eu trouxe foi postura perante a derrota, a adversidade, sabe? Que é uma coisa que você não chega lá. Você não tem inteligência para chegar lá. Implacáveis, bom dia. JPP, estou a trabalhar e ouvir nos meus fones e vou dar-lhe os parabéns. Adorei, assino por baixo tudo que disse que é verdade. Que raio de seleção que só levou o jogador. Tá aí o resultado. Beijinhos, tudo de bom, Cris. Tens toda a razão, estou totalmente contigo. Matos, temos que ver as coisas como elas são. Não se zanguem. Boa sorte pro Brasil e para Portugal domingo. Beijo para vocês. Atenção, que o que eu falei, e daí a minha opinião depois sobre o jogo. Mais uma voltinha. Deixa-te dessas coisas. Com o que eu falei, e muitas das coisas eu disse que concordava com o JP, a questão de base que eu falei não foi contra aquilo que o JP disse, foi contra a estratégia para este programa do JP. Isso é outra estratégia. Agora deu-te jeito de falar com tanto entusiasmo de futebol. Porque era preciso. Não, preciso era ontem. Não, precisa é hoje. Motivar as pessoas a acreditar na seleção. Precisa é hoje. Vou te explicar por quê. Porque se Portugal tivesse ganho ontem por 0,5 já era candidato. Peraí, deixa eu falar. Já era candidato ao título, somos os maiores. Levou aquela enfiada, sabe? E tá todo mundo aí pra baixo. Não tem que ficar pra baixo. Peraí, não acabei. Você aqui obedece ao pivô. Tá bem. Senta. Que rico pivô. Abana o rabinho. Que rico pivô. Vira pra esquerda. Vira o problema é que tu estás com entusiasmo a falar disso. Porque agora é fácil. Faltou-te a falar disso. Ontem é que tu tinhas que dizer. Ontem é que tu tinhas que dizer, atenção, como eu e o António e a Paula falamos, atenção que do outro lado está uma seleção forte. Não é agora dizer que não se fala de futebol ontem e hoje vira com isso. Não é isso, Marcos. Hoje podemos vir com a teoria do polvo. E quando eu disse? Do camelo. Do camelo somos todos. Vai passar a atravessar o deserto. Todos nós, camelos, que acreditamos na nossa imprensa, nos nossos jornalistas, e eu meto o pau mesmo,
somos os camelos. Porque enquanto nós tivermos camelos fazendo a imprensa que nós temos, todos nós vamos comê-los. Vamos comer tudo que eles mandam. Muita parte pelo todo. Está bem, lá, continua. Férias ao Matos, estou cansada de vítimas, beijocas a todos os implacáveis. É isso que eu detesto. Mas eu não estou a fazer o papel. É a vitimização. Não estou a fazer o papel de vítima. A humilhação. Não, eu estou a apontar para todos os que queiram ver, mas é assim, claro que é fácil agora vir falar bem do que tu dizes. Mas você não veio. E cascar no mar. Por que você não falou? Porque isso dá-te um entusiasmo extra, dá-te risos, e dá-te força para continuares a dizer. Porque é fácil, eu não sou fácil assim. ouvir. Não é? Não, eu Gabriela, todos os dias, a questão eu não abro o programa assim. A questão é que tem que haver coerência, e hoje faltou-te em grande estilo. Matos, coerência não é uma palavra que faz parte do seu vocabulário, meu querido. Mas lá, siga. Falem menos e mais música, mas são o máximo, também acho. Pois. Terei de dizer isto, a nossa seleção não deixa de ser os amigos do Paulo Bento. O hotel da nossa seleção parece mais um local de repouso, ou seja, um lar. Os jogadores estão todos com baixa médica. Será que o treinador teve medo em levar o Adriano, o Bebé, o Quaresma, o Antunes, enfim, foi uma convocatória de interesse. Paulo Bento deixa de ser marrão. Obrigado, Augusto da Maia. Vocês estressam as pessoas com essas discussões. Eu também fico estressado. Parem, por favor. Não gosto das vossas discussões. E não se esqueçam que estão na rádio e vão influenciar outras pessoas para discutir também. Não provoquem brigas. Ué, não se esqueça que você tem um rádio. Você pode mudar de estação ou desligar o botão. Hein? Você estressa, mas não deixa de ouvir a gente. JB, você tem razão no que diz, mas se você é português como diz, não gostei nada de feliz. Deve ser o ar de feliz como falou. Estou triste porque julgava que você fosse português, nem que fosse de coração. Tereza Martins. Tereza, ser português ou não tem nada a ver com alegria, com felicidade. Entendeu? Porque, na sua opinião, ser português é seguir o fado, é sofrer, é estar aqui, sabe, com tristeza. Bola pra frente. Mas a bola para a frente seria não teres colocado um fado no início do programa e seria hoje não teres falado de futebol. Aí sim é que era a bola para a frente. Fazes uma pequena introdução, já correu mal, mas vamos acreditar, não é estares uma primeira hora e um resto de um programa felicíssimo da vida, porque as pessoas te dão razão e a cascares em tudo que mexe em relação à seleção. Portanto, Jota, não é? Que comentário queres que eu te faça em relação a isso? Porque assim, eu depreendo que a grande maioria entendeu as minhas palavras e a grande minoria que tem o problema de ouvidos que você tem. Quem concorda, sabe? A minoria que concorda com o Matos as tantas nem ouviram o que eu disse, mas só pelo que você falou, elas vêm atrás. Mal era, se não ouvisse, se tivesse uma hora a falar. Então pronto. Eu, pra ser português, tenho que estar aqui triste, melancólico, pra baixo, deprimido. Toma banho. Seguir o programa para a frente e não dás tanto valor a isso. Eu sigo pra frente. Matos, imagina como se sente o patrão que seguiu o teu conselho de dar à tarde para os colaboradores irem ver o jogo. Não produziu ontem nem hoje, pois hoje está tudo deprimido, João Dourado. Pois está. Pronto, mas isso é questão do que aquilo é um jogo, não é? O patrão, quando dispensa, quando as pessoas vão ver um jogo, não estão só à espera de poderem ganhar. Podem ganhar, podem perder. Aquilo é um jogo, aconteceu. Matos, no play-off o Ronaldo jogou sozinho? Tens muito que aprender com o JPP. Eu sinto muito em ler isso, mas eu tenho que ler. Não, eu já disse, com toda a humildade que tenho e sempre hei de ter, que ele diz isso com uma alegria imensa, mas o que eu disse é que aprendi muito e conto aprender muito mais com o JP. Hoje desiludiu, hoje decepcionou, hoje mostrou aquilo realmente porque é que ele não quer falar de futebol, porque não lhe interessa, hoje apeteceu-lhe falar com aquelas verdades todas, não é? E tudo o que eu disse em relação mais uma voltinha. Tudo o que eu disse em relação tudo o que eu disse em relação ao play-off mantenho. Cristiano Ronaldo não joga sozinho, mas fez a diferença. Quer queiram ver ou não. Cristiano Ronaldo no play-off fez a diferença. A Boa Vista já voltou antigamente. Já temos carrosséis como nos anos 60, 70, 80 e 90. Vai haver São João este ano na Boa Vista. Um abraço, Abreu. Novidade, não é? Maravilhosa. Bom dia, está tudo triste por Portugal ter perdido. Eu estou triste por hoje ser quantos são e por não ter conseguido ver hoje ou ontem o jogo por falta de pagamento da luz. Isso é que é triste. Se me pagassem o que me devem, e ficava mais contente. Pois é. Acredito. O problema da nossa seleção não é o que se vê,
é o que não se vê enquanto não tivermos um selecionador que tenha os olhos abertos e que chame os jogadores que sejam os melhores. Não vamos a lado nenhum. As peneiras que pagam-se bem caro. É o Pedro lá de Ovar. Ok. Camelos da imprensa, bois como pivô, és o maior, Matos. E também tem os burros que mandam mensagem, não podemos esquecer dessa categoria, não é só camelos e bois. Há os burros e asnos que também mandam mensagem. Não adianta eu na cabeça não, porque assim, aqui bateu, levou, minha filha. Claro, mas é ridículo isso. Mas faz parte. Há uma parte da população que é assim, e bem educada e tudo, que não entende. E que há camelos na imprensa, há pivôs que são bois mesmo. E vamos há continuar. Mensageiros que são burros e vamos continuar no Facebook. Vamos. Susana Vitorino escreve: Matos, fartinha de te ouvir. Se são uma equipa têm que jogar todos juntos, senão não era uma equipa, eu jogava só o Ronaldo. Que façam pela vidinha e joguem em condições, que é para isso que lá estão. Realmente o tempo não ajudou, o guarda-redes foi um autêntico frangueiro, os jogadores não estiveram bem e o árbitro ajudou à festa. A vida não acaba aqui, é hora de pensar, reagir e dar a volta à coisa. A verdade é que estivemos mal, mas já chega. Espera aí, deixa-me só dizer à Susana Vitorino, para usar uma explicação que o JP muitas vezes usa. Susana, tenho um rádio, eu faço parte do Implacável, gosto ou não gosto. Portanto, quando quiser, mude, porque eu falo muito realmente no programa. Assim, para não ficar fartinha de me ouvir, mudo de estação. Pelo menos durante o Implacável, porque eu falo, estou neste programa. Não te fica bem. Portanto, esteja à vontade. Não te fica bem esse tipo de discurso. Mas o prepotente, mal educado. Não, está bem. Mas em pé aqui o fartinho de ouvir a Susana Vitorino tem solução, não é? Você é uma pessoa simples, do povo. E vou uma pessoa educada. Não tem que falar assim com o ouvinte. Mas aqui o grosso sou eu. Você é o cara fino, educado. Às vezes a mal educação já também tem que ser um bocado mal educado. Mas olha, pode mudar. Você diz isso pra ela. Você diz isso pra ela que tá longe daqui. Eu digo na tua cara, eu tô fartinho de te ouvir também. Mas também tem solução, não tem? Tenho. Te pôr pra fora do programa. Anda lá. Cartão amarelo e um vermelho. Então. Eu é que vou mostrar os cartões. Ou preciso agir como o quê? Os cartões. Ou preciso agir como ao pé. Queres que haja como ao pé para me expulsares? Se você quiser, pode vir aqui dar uma cabeçada. Não agrito, não. Mas primeiro deixem-me acabar de ler as mensagens, está bem? Ai, que queridos. Claro, os ouvintes primeiro que tudo. Sempre. Rosemary Souza, bom dia a todos. Eu já sabia que a culpa seria do Pepe. Paulo Monteiro, seleção na primeira hora, na segunda hora seleção, acabei de desligar o rádio. Vês? Já não recebeu o beijinho, pena. Um abraço para o Paulo. Luís Almeida, bom dia a todos. Por incrível que pareça, estou do lado do António e JP o Implacável. O António quase não falou. Só está a ler as mensagens. Ou seja, vai ver que é justamente por isso. Ou seja, a palavra já diz improviso. Não se tem que pensar o que se vai dizer. Eu, quando ligo como anónimo, não pensei em nada, improvisei. E o programa no meu rádio ouço 4 e não 1. Portugal, enfim, é como a política, tudo fala, ninguém os tira de lá, mas para a economia é tudo bom. Esta mensagem está muito complicada. É que essa mensagem não veio escrita em português, né? Não consigo eu também não consigo. É um dialeto. Cerveja, viajam para o Brasil só para ver, mas com família nem de casa saem e compram roupa e cascóis, mas haja alegria a brejos. Pronto. Foi a mensagem possível do Luís. Há teorias por tudo. Olha, na França, o caso Ribéry podia ser um caso que suscitava muita polémica. Morreu porque foi. Não quis ser. Não morreu o caso, pronto, porque a França ganhou, não é? Mas aquele caso Ribéry que não quis ser injetado para jogar pela França. O caso da Croácia. Injetado? Sim, por causa da lesão. O caso da Croácia, os jogadores foram apanhados a dar mergulhos nus. Pronto, né? Exploraram isso. O caso da Argentina, uns diziam que estar com as mulheres antes dos jogos era bom ou não, a Argentina esteve, pronto, como ganhou, não se fala muito nisso. Quer dizer, agora tudo serve para explicar uma derrota, não há nada a fazer. Está bem, Matos, está bem. Continuo dizendo que eu não estava a falar de futebol. Eu falo. E com entusiasmo que eu conheço. Sempre, eu sou sempre entusiasmado. Até no seu velório eu vou estar super entusiasmado. Aí acredito que sim. Vou, sabe? Que sim. Dando força, essas coisas todas. Aí acredito que sim. Olha, tem uma mensagem aqui. Grande Matos, estou contigo. O povo
o pivô não é o povo. Grande Márcio, sou contigo, o pivô é brasileiro, mais nada, força Portugal. Isso mesmo, eu sou brasileiro. Não tem nada a ver com nacionalidade. Tem a ver eu sou brasileiro. Eu prefiro que pessoas que pensem assim estejam mesmo do teu lado. Não é isso. Lixo do teu lado. Não chames de lixo as pessoas que não concordam contigo. E você, o que você fez com o ouvinte que ainda há pouco escreveu? Não, mas o que você falou ainda há pouco para ela? Disse que ela tinha uma opção. Não lhe chamei lixo, disse que tinha uma opção, que era mudar de estação. Mas o problema é esse, é que você é lobinho em pele de cordeiro. E eu digo mesmo as coisas. Não, mas por que vou chamar lixo a quem não concorda comigo? Lixo do teu lado. Bora, Paulinha. Olá, bom dia. Bom dia. Quem fala? Fernando Ferreira. Obrigada por ter ligado, Fernando, que assim eu falei um bocadinho. Assim deu uma oportunidade de falar um bocadinho hoje. E então? Bom dia, como estão todos? Bem? Estamos bem. Eu estou ótimo. Eu maravilhosa. O Marcos também? Está tudo. Eu também, mesmo com a derrota. Isso mesmo. Por quê? Então explica. Porque eu 24 horas antes do jogo estava a ter uma discussão amigável com uns colegas. Sim. E eles estavam todos convictos que Portugal ia ganhar a Alemanha, que não sei o quê. Eu só lhes disse isto, olha. Primeiro, a seleção só é um jogador. Cristiano Ronaldo e mais ninguém. Os jornalistas, modo geral, só falam num jogador que ele tem lá as cristianetes, que não sei o quê, que não sei o que mais. Os outros jogadores não prestam. O Paulo Bento, como disse aí um ouvinte há bocado, marrou em certos jogadores que podia ter apostado noutros. Falo, por exemplo, na questão do Beto. Podia ter sido uma aposta melhor do que a Rui Patrício. Neste caso até seria o Eduardo, que esteve muito bem frente à República da Irlanda. E o Eduardo também esteve muito bem. Mas, FF, por aí cada um tinha uma convocatória diferente em Portugal, e cada um tinha um 11 diferente. Mas pronto, continua. Então. Mas eu sempre só disse isto. Vocês estão aí com uma esperança enorme perante a seleção portuguesa. Ela não vai dar nada. Amanhã o jogo vai ser um desastre para Portugal. E ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu. Porquê? Mas ninguém te ouviu? Ninguém me ouviu. E toda a gente hoje está triste. Eu não ouvi o vosso programa desde o início. Sim. Apanhei-o à meia hora e tal. Sorte a sua. Eu não ouvi o que é que o JP disse ao início. Não ouvi nada. Eu vou repetir tudo. Ei, por amor de Deus. Não há tempo. Deixa isso para estar tudo bem. Pronto. Eu sempre, e hoje estou aqui normalíssimo. Por exemplo, eu falo pela minha esposa que estava toda convicta, que eu disse, não, escusas de estar. A seleção portuguesa não vai dar em nada. Mas FF, eu também está a dizer que hoje está bem porque não criou expectativas, é isso? Não criei, exatamente, nem crio. Porque quando um país inteiro só se vira para um jogador e os outros 22 não contam, só conta um, Cristiano Ronaldo e mais 10, quer dizer, e os outros que andam lá a fazer, é por isso que tu queres o central, então joga tu. Nem foi isso que aconteceu ontem, por exemplo. O Cristiano Ronaldo não está bem também, portanto. Não meteu o Quaresma na convocatória. A viagem de Portugal até ao Brasil. Não é roteiro, mas meteu lá um Pepe, e o Pepe fez o que fez. Quer dizer, há muitos contrassensos. Sim, mas o Quaresma não ia para o lugar do Pepe, não é? Não interessa. Lá está você. Tinha que dar uma Ele usa essa. Ele não tenta driblar. Estava lá o Luís Neto. Se é para criticar o Pepe, estava lá o Luís Neto. Não foi isso que o ouvinte disse. Você entendeu, mas ficou bem se de burro. Em relação ao Quaresma, para quê? Para substituir o Nani? Deixa o ouvinte falar. Como tem o seu lado mau. Claro. São todas elas, ninguém é diferente. Todas elas têm um lado bom, ou bom feitio, outros mau feitio. E na sua opinião, talvez o lado bom compensasse o lado mau, é isso? Claro que sim. Pois. Mas não eras tu, JP? Olha, o Matos falou aí num jogador que deu cartas, que é o Luís Neto. Porquê que ele não meteu? Pronto, por aí já é discutível, mas isso é... FF, por aí vamos estar sempre a discutir que este era melhor. Olha, os últimos dois jogos anteriores, houve um jornalista da Jornal Notícias, um tal de Faria, não sei o quê, que adivinhou o 11 que ia jogar. Até deu polémica isso, não é? Exato, com o México. A informação que saiu cá para fora. Dizem que a informação saiu cá para fora. Será mesmo ou é o Paulo Bento que é sempre o mesmo?
Eu vou mais pela segunda, mas... Também. Não sei, mas o Paulo Bento é assim, aposta sempre... O 11 foi igual. Aposta sempre naquilo. Tenho uma equipa base. Não vejo conspiração aí. É a equipa que ele... Não, é o estilo dele, é em que ele confia, não é? E aquilo que ele... Sim, mas eu acho que ele aí devia optar por jogadores que estejam melhores. O Rui Patrício ontem houve lá 2 ou 3 que foi só lhe falta a mercearia para um frango de aviário, não é? Então, contra os Estados Unidos também já perdemos, no domingo. Eu não estou a dizer que contra os Estados Unidos já perdemos, porque os Estados Unidos não é superior à nossa seleção. Pronto, então o problema também pode ter sido o facto da Alemanha ser uma grande seleção. A Alemanha, toda a gente sabe que a Alemanha é a Alemanha, uma super equipa. Certo, e concordo. todos os jogadores são bons. Não é só um, são todos. São todos. Não é só o Cristiano Ronaldo que é bom. E o Cristiano Ronaldo diz que é o melhor do mundo. Às vezes digo assim, faz a diferença em certos jogos. Como Enzo Pérez faz a diferença em certos jogos, como o Nani faz a diferença em certos jogos. Quer dizer, muitos jogadores fazem a diferença em certos jogos. Quaresma é um deles. Claro. Então porquê que só centralizam no Cristiano Ronaldo? Não entendo. Mas é o melhor do mundo. Porque faz a diferença. Essa é a pergunta que eu... Faz a diferença. A diferença é que ele fez no remate aos 91. Ontem não fez, ontem esteve mal físico. FF. No remate aos 91. O Nani ainda rematou muito mais vezes. O FF, não se pode olhar para a prestação do jogador só por causa de um jogo. Certo, mas não também é? não se pode. Portugal está no Mundial por causa do Cristiano Ronaldo. E acho que as pessoas criam demasiado. As pessoas centralizam demasiado. Só por causa do Cristiano Eu Ronaldo. acredito- Ele ganhou o jogo do playoff sozinho. Atenção, foi o António que disse isso. Acredito piamente que se o Cristiano Ronaldo não jogasse aquele jogo, Portugal não ganharia como ganhou. Exato, não, mas isso nem Exato, é assim. Não Até diz. podia ganhar, mas não ganharia com Com a superioridade que não mostrava. Ele não pegou na bola na baliza dele e correu aqueles metros todos até chegar a outra baliza. Não, alguém teve que lhe passar a bola. Pronto, e depois alguém, o Cristiano Ronaldo, teve que ter Com o brilho, a capacidade de marcar 3 golos. Exatamente. Não é? FF, temos que Olha, ir temos mesmo embora. que ir embora, FF, um abraço. Segunda-feira, São João, se Portugal não perder.